Capítulo 9. Estou ficando muito velha para essas jornadas, pensou Viviane, enquanto cavalgava pela chuva do fim de inverno, a cabeça baixa, o manto apertado em torno do corpo. E então o ressentimento aflorou. Essa tarefa, a esta altura, já deveria ser de Morgana, pois é ela quem deverá ser a senhora de Avalon depois de mim. Taliesin lhe havia dito 4 anos antes que Morgana estivera em Caerleon para o casamento de Arthur e ali permanecera como dama de companhia de Gwyneth. A senhora do lago servindo a uma rainha. Como Morgana ousava renunciar dessa maneira ao seu caminho verdadeiro e designado? E ainda assim, quando enviara uma mensagem a Caerleon dizendo que Morgana deveria voltar a Avalon, o mensageiro voltara informando que Morgana havia deixado a corte, e todos pensavam que teria seguido para Avalon. Mas ela não está em Avalon, nem em Tintagel com Igraine, nem na corte de Lot de Orkney. Para onde então ela poderia ter ido? Alguma coisa ruim poderia ter acontecido a ela em uma de suas jornadas solitárias. Poderia ter sido capturada por um desses saqueadores ou homens sem senhor que assolavam o país. Poderia ter perdido a memória ou sido estuprada, assassinada, jogada em uma vala em algum lugar, e seus ossos jamais seriam encontrados. Ah, não, pensou Viviane. Se algo de ruim tivesse ocorrido com ela, eu certamente teria visto no espelho, ou ainda com uma visão. De todo modo, não podia dar nada por certo. A visão nela agora era errática. Das últimas vezes que havia tentado ver além, era comum não lhe aparecer nada de uma névoa cinza enlouquecedora diante dos olhos, o véu do desconhecido que ela não ousava perfurar. E o destino de Morgana estava escondido em algum lugar dentro daquele véu. Deusa! Ela rezou como havia feito tantas vezes antes. Mãe, eu lhe dei minha vida. Traga minha filha de volta para mim enquanto ainda estou viva. Mas mesmo enquanto falava, sabia que não haveria resposta, apenas chuva cinza com o véu do desconhecido, a resposta da deusa escondida no céu implacável. Havia ficado tão exausta quando fizera essa mesma jornada há meio ano. Parecia-lhe que antes sempre cavalgara de modo leve como uma garota e que agora o sacudir do seu burro chacoalhava cada osso de seu corpo magro, enquanto o frio se infiltrava e a mordia com pequenos dentes gelados. Um de seus acompanhantes se virou e disse: Senhora, vejo a fazenda lá embaixo, estaremos lá antes do pôr do sol, ao que parece. Viviane agradeceu ao homem, tentando não transparecer a satisfação que sentia. Ela não poderia demonstrar fraqueza diante de seus acompanhantes. Gawain a encontrou no curral estreito enquanto ela desmontava do burro, apoiando-a para que não pisasse no monturo. Bem-vinda, senhora, disse ele. Como sempre, é um prazer vê-la. Meu filho Balin e seu filho estarão aqui amanhã. Enviei um mensageiro a Caerleon pedindo que viessem. É tão grave assim, velho amigo? Perguntou Viviane, e Gawain assentiu. Ele disse: Você mal a reconhecerá, senhora. Definhou totalmente e se come ou bebe é sempre muito pouco. Ela diz que é como se um fogo queimasse os órgãos vitais. Não deve durar muito mais agora, nem mesmo com todos os seus remédios. Viviane assentiu e suspirou. Temi que fosse assim.
Quando essa doença toma conta de alguém, nunca afrouxa as garras. Talvez eu possa lhe oferecer algum conforto. Que Deus permita, disse Gauã, pois os remédios que deixou da última vez têm tido pouco efeito agora. Ela acorda e chora como uma criancinha durante a noite quando pensa que eu e as criadas não a ouvimos. Não tenho nem coragem de rezar para que ela seja poupada de mais sofrimento, senhora. Viviane suspirou novamente. Quando estivera ali da última vez, havia meio ano, deixara seus remédios mais fortes e quase desejou que Priscila pegasse uma febre no outono e morresse rapidamente antes que os medicamentos perdessem o efeito. Havia pouco mais que pudesse fazer. Permitiu que Gauã a acompanhasse para dentro da casa e a instalasse diante da lareira e que a criada lhe servisse uma cumbuca de sopa quente de uma caldeira perto do fogo. Cavalgou muito debaixo de chuva, senhora, disse ele. Sente-se e descanse. Verá minha mulher depois do jantar. Às vezes, ela dorme um pouco neste horário. Se ela puder descansar ao menos por algum tempo, será uma bênção e não a perturbarei, afirmou Viviane, apertando as mãos geladas em torno da cumbuca de sopa e soltando o corpo no banco sem encosto. Uma das criadas tirou suas botas e seu manto, outra veio com uma toalha aquecida para secar seus pés, e Viviane, puxando a saia para permitir que os joelhos magros sentissem o calor do fogo, descansou por um minuto em um conforto desatento, esquecendo-se de sua incumbência sombria. Então, ouviu-se um choro tênue vindo de um dos aposentos internos, e a criada logo voltou para ali sua atenção e estremeceu, dizendo: a senhora, pobrezinha, deve ter acordado. Esperava que fosse dormir até que o jantar estivesse pronto. Devo ir vê-la. Também irei, disse Viviane e seguiu a mulher. Gauã estava sentado ao lado do fogo e ela viu o olhar de pavor no rosto dele enquanto aquele choro tênue morria. Desde que Priscila havia ficado doente, Viviane sempre achara nela algum traço de sua antiga beleza robusta, alguma semelhança com a jovem alegre que havia criado seu filho Balaã. Agora, rosto, lábios e o cabelo definhando tinham o mesmo tom cinza amarelado, e até os olhos azuis pareciam desbotados, como se a doença tivesse sugado toda a cor da mulher. Quando viera da última vez, Priscila se ocupava de seus afazeres uma parte do dia, mas agora via que ela estivera presa à cama por meses. Meio ano havia feito diferença. Antes, os remédios e os preparados de ervas haviam trazido conforto e uma recuperação parcial. Agora, Viviane sabia, não havia mais como ajudar. Por um momento, os olhos desbotados vagaram sem foco pelo quarto, os lábios se movendo levemente sobre a mandíbula afundada. Então, Priscila viu Viviane, piscou um pouco e disse em um sussurro: "É a senhora." Viviane foi até o lado dela e tomou cuidadosamente sua mão definhada. Ela disse: "Lamento encontrá-la tão doente. Como vai, minha querida amiga?" Os lábios exangües e rachados se retraíram em um esgar que Viviane, por um momento, pensou ser um momento de dor, mas logo percebeu que a intenção dela era sorrir. "Não sei como poderia estar mais doente", sussurrou. "Acho que Deus e a mãe dele se esqueceram de mim, mas estou feliz em vê-la novamente e espero viver o suficiente para rever meus queridos filhos e abençoá-los." Ela suspirou cansada, tentando mover um pouco o corpo. "Minhas costas doem tanto por ficar aqui deitada, mas cada vez que me tocam é como se eu fosse atravessada por facas. E tenho muita sede, mas não me atrevo a beber nada por medo da dor." "Eu lhe darei o maior conforto que puder", disse Viviane,
e, explicando aos criados o que queria, fez curativo nas feridas abertas pelo longo tempo na cama e lavou sua boca com uma loção refrescante, assim, mesmo se não bebesse água, não ficaria tão seca. Depois, sentou-se ao lado dela, tomando sua mão sem perturbar a enferma com palavras. Um pouco depois de escurecer, um barulho soou no pátio e Priscila, sobressaltando-se novamente, os olhos febris na luz da lanterna, gritou: "São meus filhos!" E de fato eram eles. Logo em seguida, Balaã e seu irmão de criação, Balim, filho de Gauã, entraram no quarto, encurvando-se por causa do teto baixo. "Mãe", disse Balaã, curvando-se para beijar a mão de Priscila, e só então se virou para Viviane, diante de quem fez uma mesura. "Minha senhora." Viviane esticou a mão e tocou o rosto do filho mais velho. Não era tão bonito quanto Lancelot. Era um homem grande e robusto, mas seus olhos eram belos e escuros, como os dela ou os de Lancelot. Balin era menor, um rapaz vigoroso, de olhos cinzas. Era apenas 10 dias mais velho que Balaã. Parecia-se com Priscila no passado, de cabelos louros e rosto corado. "Minha pobre mãe", murmurou ele, acariciando a mão de Priscila. "Mas agora a senhora Viviane veio ajudá-la e você ficará boa logo, não é? Está tão magra, mãe. Deve tentar comer mais e ficar forte e boa novamente." "Não", sussurrou ela. "Não ficarei boa de novo até cear com Jesus no céu, filho querido." "Ah, não, mãe! Não deve dizer isso!" gritou Balim. E Balaã, encarando Viviane, suspirou. E então disse com uma voz tão baixa que nem Priscila nem o filho podiam ouvir: "Ele não consegue entender que ela está morrendo, minha senhora, minha mãe. Ele sempre insiste em que ela pode se recuperar. Eu realmente esperava que ela morresse no outono, quando todos contraímos a febre, mas ela sempre foi tão forte." Balaã abanou a cabeça e seu pescoço grosso estava avermelhado. Viviane viu as lágrimas em seus olhos, mas ele as limpou rapidamente. E um pouco depois ela disse que todos deveriam sair do quarto e deixar a doente descansar novamente. "Diga adeus a seus filhos, Priscila, e os abençoe", ela afirmou, e os olhos da mulher se iluminaram um pouco. "Gostaria que fosse realmente um adeus, antes que piore ainda mais. Não desejo que eles me vejam como estava nesta manhã", murmurou, e Viviane viu o terror em seus olhos. Ela se debruçou sobre Priscila e disse delicadamente: "Acho que posso prometer acabar com sua dor, minha querida, se é assim que deseja seu fim." "Por favor", sussurrou a moribunda, e Viviane sentiu a mão de Priscila apertar a sua como uma garra em súplica. "Eu a deixarei com seus filhos então", disse Viviane gentilmente, "pois os dois são seus filhos, minha querida, ainda que você tenha dado luz apenas a um deles." Foi para o outro cômodo e lá encontrou Gauã. "Traga-me meus alforjes", ela pediu, e quando isso foi feito, procurou em um bolso por um momento, depois virou-se para ele. "Ela está reconfortada por um momento agora, mas há pouco mais que possa ser feito a não ser dar um fim em seu sofrimento. Acho que é isso que ela deseja." "Não há esperança, então? Nenhuma?" Não há mais nada para ela além de sofrimento, e não posso pensar que seu Deus queira que ela sofra mais. Ela disse muitas vezes
que desejava ter tido a coragem de se atirar no rio quando ainda podia caminhar até lá. É hora, então, de ela partir em paz, disse Viviane baixo, mas gostaria que soubesse que o que eu fizer será vontade dela. Senhora, respondeu Gawain, sempre lhe tivemos confiança e minha mulher lhe tem afeto e estima. Não peço mais que isso. Se os sofrimentos dela terminarem aqui, sei que ela a abençoará. Mas o rosto dele estava torcido de dor. Ele seguiu Viviane para o aposento interno novamente, onde Priscila falava baixo com Balin. Ela, então, soltou a mão do filho, que foi chorando para o lado do pai. A seguir, Priscila estendeu a mão magra para Balan e disse em sua voz trêmula: Você sempre foi um bom filho para mim, meu rapaz. Sempre cuide de seu irmão de criação e peço que reze pela minha alma. Rezarei, minha mãe, Balan disse e se curvou para abraçá-la, mas ela soltou um gritinho trêmulo de dor e medo quando ele se aproximou dela. Então ele apenas tomou suas mãos debilitadas e as apertou com os dedos. Agora tenho um remédio para você, Priscila, disse Viviane. Dê boa noite e durma. Estou tão exausta, sussurrou a moribunda. Ficarei feliz em dormir. Abençoada seja a senhora e sua deusa também. Em nome dela, que é misericordiosa, murmurou Viviane e segurou a cabeça de Priscila para que ela pudesse engolir. Tenho medo de beber. É amargo e sempre que engulo qualquer coisa sinto dor, sussurrou Priscila. Eu lhe juro, minha irmã, que quando tiver bebido isso, não haverá mais dor nenhuma, disse Viviane com firmeza e inclinou a taça para a enferma. Priscila engoliu e levantou a mão fraca para tocar o rosto de Viviane. Dê-me um beijo de adeus também, senhora, ela disse, mais uma vez com aquele sorriso terrivelmente adoentado, e Viviane pousou os lábios na testa cadavérica. Eu trouxe vida e agora venho como a anciã da morte. Mãe, faço por ela apenas o que gostaria que fizessem por mim um dia. Viviane pensou e estremeceu novamente, levantando os olhos até encontrar o olhar carrancudo de Balin. Venha, ela disse baixo, deixe que ela descanse. Eles foram para o outro cômodo. Gawain ficou para trás, segurando a mão da esposa. Era certo, pensou Viviane, que ele ficasse com ela. As criadas haviam servido o jantar e Viviane tomou seu lugar, comeu e bebeu, pois estava cansada depois da longa viagem. Vocês vieram da corte de Arthur em Caerleon até aqui em apenas um dia, meus meninos? Ela perguntou e então sorriu. Esses meninos agora já eram homens. Sim, viemos de Caerleon, disse Balan. E que viagem horrível no frio e na chuva. Ele se serviu de peixe salgado e espalhou manteiga no pão, e então deu o prato de madeira a Balin. Não está comendo nada, meu irmão. Balin deu de ombros.
Não tenho vontade de comer enquanto nossa mãe jaz naquela maneira, mas graças a Deus, agora a senhora chegou e ela logo ficará bem novamente, não ficará? Seus remédios fizeram muito bem a ela da última vez. Foi como um milagre e agora ela vai melhorar, não vai? Viviane o fitou. Seria possível que ele não entendesse? Ela disse baixo: o melhor desfecho é que ela possa encontrar o Deus dela agora, Balim. Ele a olhou, o rosto vermelho e abalado. Não, ela não deve morrer. Senhora, diga-me que vai ajudá-la, que não a deixará morrer. Viviane disse severamente: não sou seu Deus, e a vida e a morte não estão em minhas mãos, Balim. Gostaria que ela permanecesse nesse sofrimento por muito mais tempo? Mas a senhora é treinada em toda a sabedoria mágica. Por que veio, se não para curá-la novamente? Ouvi dizer agora há pouco que poderia acabar com a dor dela. Só há uma cura para a doença que atacou sua mãe, disse Viviane, pousando a mão compadecida no ombro de Balim. E isso é misericordioso. Balim, pare com isso, disse Balã, colocando a grande mão calosa no do irmão de criação. Você realmente gostaria que ela sofresse mais? Mas Balim levantou a cabeça e encarou Viviane. Então a senhora usou seus truques de feitiçaria para curá-la quando isso era uma honra para sua deusa maligna? Gritou ele. E agora que não tenho que ganhar com isso, vai deixá-la morrer? Fique calmo, homem, disse Balã. E agora a voz dele estava rouca e tensa. Você não viu? Nossa mãe a abençoou e se despediu dela com um beijo. Era o que ela desejava. Mas Balim continuava a encarar Viviane e então levantou as mãos como se fosse atingi-la. Judas! Ele gritou. Você também traiu com um beijo! E ele se virou e correu em direção ao cômodo interno. O que você fez? Assassina! Assassina imunda! Pai! Pai! Isso é assassinato e feitiçaria maligna! Gauã, pálido, apareceu na porta dos aposentos, gesticulando ansiosamente por silêncio, mas Balim o empurrou para o lado e entrou no quarto. Viviane o seguiu e viu que Gauã já havia fechado os olhos da morta. Balim também viu e se voltou para ela, gritando incoerentemente. Assassinato! Traição! Feitiçaria bruxa imunda! Assassina! Gauã abraçou o filho para contê-lo. Então disse: não vai falar dessa maneira com alguém que teve o amor e a confiança de sua mãe sobre o corpo dela. Mas Balim gritava e delirava, esforçando-se para alcançar Viviane. Ela tentou falar, aquietá-lo, mas ele não escutava. Por fim, ela foi para a cozinha e se sentou junto ao fogo. Balã foi até ela e tomou suas mãos, dizendo: sinto muito que ele esteja reagindo dessa maneira, minha senhora. Ele está fora de si e quando o choque passar será grato à senhora como eu sou. Pobre mãezinha, ela sofreu tanto. Mas agora isso terminou e eu a abençoo também. Ele baixou a cabeça, tentando não soluçar alto. Ela era como uma mãe para mim também. Eu sei, meu filho, eu sei, murmurou Viviane,
acariciando a cabeça dele como se fosse um menininho desajeitado que fora havia mais de 20 anos. É certo que chore por sua mãe adotiva. Seria insensível se não o fizesse. E ele desmoronou e soluçou, ajoelhando-se ao lado dela, o rosto enterrado no colo dela. Balim entrou e ficou de pé ao lado deles, o rosto desfigurado pela fúria. Mesmo sabendo que ela matou nossa mãe, Balã, você vem aqui ser consolado por ela? Balã levantou a cabeça, engolindo os soluços. Ela fez a vontade de nossa mãe? Você é tão tolo que não consegue perceber. Mesmo com a ajuda de Deus, nossa mãe não poderia viver mais 2 semanas. Como você pode se ressentir por ela ter sido poupada de seu último sofrimento? Mas Balim apenas chorava desoladamente. Minha mãe está morta. Fique calmo, ela era minha mãe também, minha mãe de criação, disse Bailã, raivoso. Então seu rosto se suavizou. Ah, irmão, eu também sofro. Por que devemos brigar? Venha, beba um pouco de vinho. O sofrimento dela acabou e ela está com Deus. É melhor rezar por ela do que nos desentendermos dessa maneira. Venha, irmão, venha, coma e descanse. Você também está exausto. Não vou descansar sob o teto que abriga a feiticeira imunda que matou minha mãe. Gauã chegou pálido e raivoso e acertou Balim na boca. Ele disse: Paz! A senhora de Avalon é nossa hóspede e amiga. Não vai manchar a hospitalidade desta casa com essas palavras blasfemas. Sente-se, meu filho, e coma, ou dirá palavras que causarão arrependimento em todos. Mas Balim fixou os olhos nele como um animal selvagem. Não comerei nem descansarei sob este teto enquanto debaixo dele estiver aquela mulher. Você se atreve a insultar minha mãe? Balão intimidou. Estão todos contra mim, então? Gritou Balim. Irei embora deste teto que abriga a assassina de minha mãe. Ele virou as costas e saiu correndo da casa. Viviane se afundou em uma cadeira, Balã veio oferecer-lhe o braço e Gauã serviu-lhe uma taça de vinho. Beba, senhora, e aceite minhas desculpas pelo meu filho. Ele está fora de si, mas logo voltará ao normal. Devo ir atrás dele, pai, por temer que ele se machuque? Perguntou Balã, mas Gauã abanou a cabeça. Não, filho, fique aqui com a sua mãe. Palavras não o ajudarão agora. Tremendo, Viviane deu um gole em seu vinho. Ela também estava tomada de tristeza por Priscila e pelos tempos de juventude que viveram juntas, cada uma com um bebê nos braços. Priscila havia sido tão bela e alegre. Elas riram juntas e brincaram com seus bebês, e agora ela jazia morta depois de uma doença que a consumira, e a própria mão de Viviane havia segurado a taça de sua morte. Ter feito a vontade de Priscila aliviava sua consciência, mas não embotava sua tristeza. Fomos jovens juntas, e agora ela jaz morta, e eu estou velha, como a própria anciã da morte, e aqueles belos bebês que brincavam em torno de nossos pés, um deles está grisalho,
e o outro me mataria se pudesse, como uma bruxa imunda e assassina. Viviane tinha a impressão de que seus ossos chacoalhavam com um pesar gelado. Estava perto do fogo, mas ainda assim tremia e não conseguia se aquecer. Apertou o xale em torno do corpo e Balaam veio levá-la para o melhor assento. Colocou uma almofada atrás de suas costas e uma taça de vinho aquecido em suas mãos. Ah, você também a amava, disse ele. Não se preocupe com Balim, senhora. Ele vai recuperar a razão com o tempo. Quando conseguir pensar claramente de novo, saberá o que fez por uma grande misericórdia para nossa mãe. Ele interrompeu a fala, o rubor subindo lentamente por suas mandíbulas fortes. A senhora está com raiva de mim por eu ainda pensar na mulher que acabou de morrer como minha mãe? Você está certo, disse Viviane, bebendo vinho quente e acariciando a mão dura do filho. Um dia, aquela mão havia sido tão pequena e suave que conseguia abarcá-la com a sua própria como um botão de rosa. Mas agora a mão de Viviane se perdia na dele. A deusa sabe, ela era mais mãe para você do que eu jamais fui. Sim, eu deveria saber que entenderia, disse Balaam. Morgana me disse o mesmo na última vez em que a vi na corte de Arthur. Morgana? Ela está agora na corte de Arthur, meu filho? Ela estava lá quando você veio? Balaam abanou a cabeça pesarosamente. Não, a última vez que a vi foi há anos, senhora. Ela foi embora da corte de Arthur. Deixe-me pensar. Antes do grande ferimento de Arthur. Ora, já se completarão 3 anos no meio do verão. Pensei que ela estivesse com a senhora em Avalon. Viviane balançou a cabeça negativamente e se apoiou no braço da cadeira alta. Não vejo Morgana desde o casamento de Arthur. Então pensou que talvez ela tivesse ido para outro país. Perguntou a Balaam. E seu irmão Lancelot está na corte ou voltou para a Bretanha Menor? Ele não fará isso, acredito, enquanto Arthur estiver vivo, disse Balaam, embora ele não fique muito na corte agora. E Viviane, com um fragmento da visão, ouviu as palavras não ditas por Balaam, que não desejava espalhar fofocas ou escândalo. Quando Lancelot está na corte, os homens reparam que ele nunca tira os olhos da rainha Guinevere e 2 vezes se recusou a casar quando Arthur quis lhe arranjar casamento. Balaam continuou apressadamente. Lancelot disse que vai deixar todas as coisas em ordem no reino de Arthur. Então está sempre pelas terras. Já matou mais bandidos, saqueadores e bandos de invasores que qualquer outro companheiro de Arthur. Dizem que ele é como uma legião inteira, senhora. E Balaam levantou a cabeça e olhou para ela pesarosamente. Seu filho mais novo, mãe, é um grande cavaleiro, como o velho Alexandre das lendas. Há quem diga que é ainda melhor que o próprio Arthur. Eu não trouxe tal glória à senhora. Todos nós fazemos as coisas de que os deuses nos incumbem, meu filho, afirmou Viviane gentilmente. Estou feliz de que você não tenha rancor de seu irmão por ele ser melhor cavaleiro que você. Balaam fez que não com a cabeça. Ora, seria como ter rancor de Arthur por eu não ser o rei, mãe. E Lancelot é modesto e bom para todos os homens.
e devoto como uma donzela. Não sabia que ele se tornou cristão, senhora? Viviane balançou a cabeça. Não me surpreende, disse ela, com um traço de escárnio que não sabia que estaria em sua voz até ter falado. Seu irmão sempre temeu as coisas que não consegue entender, e a fé de Cristo é adequada a escravos que pensam que são pecadores e humildes. Então, parou e disse: Sinto muito, meu filho. Não quis menosprezar sua fé. Sei que é a sua também. Balaam piscou e sorriu. Agora ocorreu um milagre. O fato de a senhora ter pedido perdão por algo que disse. Viviane mordeu o lábio. É assim que realmente me vê, filho? Ele assentiu. Sim, a senhora sempre me pareceu a mais orgulhosa das mulheres e pensei que era certo que fosse exatamente como é, afirmou ele. Viviane zombou de si mesma por ter chegado a isso apenas para conseguir obter uma palavra de aprovação do filho. Ela, então, procurou um novo assunto. Você disse que Lancelot já recusou 2 casamentos? Pelo que você acha que ele espera? Ele quer um dote maior do que oferecido por qualquer moça? Mais uma vez ela pareceu ouvir os pensamentos de Balaam. Ele não pode ter aquela que gostaria, pois é casada com o rei dele. Mas seu filho disse apenas: ele diz que não tem intenção de se casar com ninguém e brinca que gosta mais de seu cavalo do que qualquer mulher que não possa cavalgar com ele em batalha. Faz piada dizendo que um dia se casará com uma das guerreiras saxãs. Ninguém consegue superá-lo em batalhas nem nos jogos que Arthur promove em Caerleon. Às vezes, ele luta em desvantagem, sem usar escudo ou trocando de cavalo com outro para não ficar sempre na frente. Balin uma vez o desafiou para uma corrida e ganhou, mas não aceitou o prêmio porque descobriu que a cilha do cavalo de Lancelot havia se partido. Então Balin também é um cavaleiro cortês e bom. Ah, sim, mãe, não deve julgar meu irmão pelo que aconteceu esta noite, disse Balaam avidamente. Quando ele disputou com Lancelot, eu não sabia para qual deles torcer. Lancelot ofereceu o prêmio a ele, dizendo que havia ganhado de modo justo, já que não havia perdido o controle do cavalo. Mas Balin não o aceitou e ficaram lá discutindo polidamente, como 2 heróis das sagas antigas que Taliesin nos contava quando éramos crianças. Então você pode se orgulhar de ambos os seus irmãos, disse Viviane, e a conversa tomou outros rumos. E depois de um tempo, ela pediu licença ao filho, dizendo que ajudaria a preparar o corpo. Mas quando entrou nos aposentos, viu que todas as mulheres estavam espantadas com ela e que o padre também viera da vila. Ele a recebeu de modo bastante educado, mas Viviane podia perceber por suas palavras que ele pensava que ela fosse uma freira de um dos conventos próximos. De fato, seu vestido escuro de viagem a fazia parecer uma, e ela não teve vontade de corrigi-lo naquele momento. Então, quando pediram que ela fosse para a melhor cama de hóspedes, ela concordou e por fim dormiu. Mas tudo o que havia conversado com Balaam parecia ir e vir em sua mente. Em seus sonhos, pensou ter visto Morgana, através de uma névoa cinza que se dissipava, correndo para uma floresta de árvores estranhas, coroada com flores que nunca vira em Avalon. E então, disse para si mesma, ainda no sonho, e depois, novamente ao despertar: não posso demorar mais. Preciso procurá-la com a visão ou o que me resta da visão. Na manhã seguinte, Viviane compareceu ao enterro de Priscila. Balin havia voltado e ficou perto da cova chorando. Depois que o funeral havia acabado e as outras pessoas tinham entrado na casa para beber cerveja, ela se aproximou dele e disse gentilmente: não vai me abraçar
E trocar o perdão comigo, filho? Acredite em mim, eu partilho de sua dor. Fomos amigas por toda a vida, a dama Priscila e eu. Do contrário, jamais teria deixado que ela criasse meu próprio filho. Sou a mãe de seu irmão de criação. Ela estendeu os braços, mas o rosto de Balim ficou duro e frio, e ele deu de costas e se afastou. Gauã pediu que ficasse ali e descansasse por um dia ou dois, mas Viviane pediu que trouxessem seu burro. Ela afirmou que precisava voltar a Avalon e viu que Gauã, embora sua hospitalidade fosse sincera, ficara aliviado. Se alguém contasse ao padre quem ela era, poderia causar o embaraço pelo qual ele não gostaria de passar durante a ceia após o funeral de sua esposa. Balan também perguntou: gostaria que eu fosse até Avalon com a senhora? Pode haver salteadores e malfeitores na estrada. Não, ela respondeu, estendendo a mão para ele sorrindo. Não aparento carregar ouro, e os homens que me acompanham são da tribo. Podemos nos esconder nas colinas em caso de ataque. Também não sou eu nenhuma tentação para homens que estejam atrás de uma mulher. Ela riu e continuou. E, com Lancelot, fiel à missão de matar todos os salteadores, o país logo será, como dizem que era antes, um lugar em que uma virgem de 15 anos, com uma bolsa de ouro, podia ir do norte a sul sem que um homem a atacasse. Fique aqui, meu filho, chore por sua mãe e faça as pazes com seu irmão de criação. Não deve brigar com ele por minha causa, Balan. Então ela estremeceu como se subitamente sentisse frio, pois uma imagem havia tomado sua mente, e lhe pareceu que era um duelo de espadas e que seu filho sangrava de um grande ferimento. — O que foi, senhora? Ele perguntou em voz baixa. — Nada, meu filho. Apenas me prometa que não vai se desentender com seu irmão Balim. Ele baixou a cabeça. — Não vou, mãe. E direi a ele o que falou agora. Assim, ele vai pensar que a senhora também não guarda rancor dele. — Pela senhora? Eu não guardo, disse Viviane. Mas ela ainda se sentia gelada, embora o sol de inverno esquentasse suas costas. Que ela o abençoe, meu filho, e também a seu irmão, embora eu duvide que ele deseje a benção de qualquer deus além do dele. Você aceita a benção da senhora, Balan? Aceito, ele disse, curvando-se para beijar a mão de Viviane. Depois acompanhou-a com os olhos enquanto ela ia embora. Ela disse a si mesma, enquanto viajava para Avalon, que certamente o que vira era fruto de seu cansaço e medo, e, de qualquer jeito, Balan era um dos companheiros de Arthur, e não era possível evitar que ele se ferisse nessa guerra com os saxões. Mas a imagem persistiu em sua mente, a de que Balan e seu irmão de criação brigariam em seu nome, até que, por fim, ela fez um gesto severo de afastamento e não desejou ver mais o rosto do filho até que ele estivesse novamente em carne e osso na sua frente. Também estava preocupada com Lancelot. Ele já havia passado da idade de se casar. Ainda assim, havia vários outros homens que não desejavam mulheres e buscavam como companhia apenas irmãos e camaradas de armas, e ela se perguntava com frequência se o filho de Ban era um deles. Bem, Lancelot deveria escolher o próprio caminho. Ela havia concordado com isso quando ele deixou Avalon. Se ele professava grande devoção à rainha, sem dúvida, era para que seus camaradas não zombassem dele como amante de garotos. Mas ela tirou os filhos da mente. Nenhum deles era tão próximo de seu coração quanto Morgana. E Morgana, onde ela estava? Essa
dúvida já havia deixado inquieta antes, mas agora, após ouvir as notícias de Balan, ela temia pela vida de Morgana. Antes do dia acabar, enviaria mensageiros de Avalon a Tintagel, onde vivia Igraine, e ao norte para a corte de Lot, onde Morgana poderia ter ido para ficar com o filho. Ela tinha visto o jovem Gwydion uma vez ou duas em seu espelho, mas havia prestado pouca atenção nele, pois estava bem. Morgause era boa com todas as crianças, tendo seus próprios filhos, e havia tempo suficiente para se preocupar com Gwydion quando ele chegasse à idade de sair de lá. Quando, então, ele rumaria para Avalon. Com sua disciplina irretocável, conseguiu afastar até Morgana da mente e viajar para Avalon com um humor condizente como de uma sacerdotisa que havia acabado de fazer o papel de anciã da morte para sua amiga mais antiga. Sóbria, de fato, mas sem muita dor, pois a morte era apenas o começo de uma nova vida. Priscila era cristã. Ela acreditava que agora estaria com Deus no céu. Mesmo assim, ela também renasceria neste mundo imperfeito, buscando a perfeição dos deuses repetidamente. Balan e eu nos despedimos como estranhos, e assim deve ser. Não sou mais a mãe e não devo sentir mais tristeza do que quando deixei de ser a donzela para ela. Ainda assim, seu coração estava cheio de rebeldia. Havia realmente chegado a hora de abrir a mão do governo de Avalon para que uma mulher mais jovem pudesse ser a Senhora do Lago, e ela, apenas uma das sábias oferecendo conselhos, mas sem deter aquele poder amedrontador. Ela já tinha consciência de que estava perdendo a visão, mas não abriria mão de seu poder até que pudesse colocá-lo nas mãos da pessoa que ela mesma havia preparado para recebê-lo. Viviane tivera a sensação de que poderia esperar até que Morgana superasse sua amargura e voltasse a Avalon. Mas se algo aconteceu a Morgana, e mesmo que esse não seja o caso, terei o direito de continuar como senhora, uma vez que estou perdendo a visão? Por um instante, quando chegou ao lago, estava tão molhada e sentia tanto frio que, quando os tripulantes do barco se viraram para que ela chamasse as brumas, não conseguia se lembrar do encantamento. De fato, é mais do que hora de transferir meus poderes. Então, as palavras de poder voltaram à sua mente e ela as pronunciou, mas passou boa parte daquela noite acordada amedrontada. Quando a manhã chegou, ela estudou o céu. A lua estava escurecendo e não seria bom consultar o espelho nessa época. Seria, de alguma maneira, útil para aquele espelho novamente, agora que a visão me abandonou? Com toda a sua disciplina, ela se forçou a não dizer nada sobre isso às sacerdotisas que a serviam. Porém, mais tarde, naquele dia, ela se encontrou com outras sábias e perguntou a elas: Há alguém na casa das donzelas que ainda é virgem e jamais foi ao bosque ou às fogueiras? Ah, a filhinha de Talisien, disse uma das mulheres. Por um momento, Viviane ficou confusa. Igraine havia crescido, sido casada e enviuvado, e era mãe do grande rei de Caerleon. Morgause também já era casada e mãe de vários filhos. Então, pensou melhor e disse: Não sabia que ele tinha uma filha na casa das donzelas. Ela pensou no tempo em que nenhuma garota era levada à casa das donzelas sem o seu conhecimento. Era ela quem testava cada uma delas em termos da visão e da aptidão para a sabedoria druida. Mas, nos últimos anos, havia deixado isso de lado. Diga-me, quantos anos ela tem? Qual o nome dela? Quando chegou aqui?
O nome dela é Niniane, disse a velha sacerdotisa. É filha de Brownwen. Lembra-se dela? Brownwen disse que Taliesin havia gerado essa filha nas fogueiras de Beltane. Parece que foi há pouco, mas ela já deve ter 11 ou 12, talvez um pouco mais. Foi criada em algum lugar no norte, mas chegou aqui há 5 ou 6 estações. É uma boa menina, obediente, e agora que já não há tantas donzelas enviadas para cá, não podemos nos dar o luxo de escolher, senhora. Não há nenhuma agora como Raven ou sua menina Morgana. Aliás, onde está Morgana agora, senhora? Ela deveria voltar para nós. Ela, de fato, deveria voltar, disse Viviane, e sentiu vergonha por não saber o paradeiro de Morgana, nem mesmo se estava viva ou morta. Como tenho a insolência de ser a senhora de Avalon, se não sei nem o nome da minha sucessora, nem quem vive na casa das donzelas. Mas se a tal Niniane era filha de Taliesin e de uma das sacerdotisas de Avalon, deveria ter a visão. E mesmo se não a tivesse, Viviane poderia forçá-la a ver se ainda fosse virgem. Ela, então, pediu à sábia: arranje para que enviem Niniane até mim daqui a 3 dias antes do anoitecer. Embora visse várias questões nos olhos da velha sacerdotisa, ela percebeu com alguma satisfação que ainda era inquestionavelmente a senhora de Avalon, pois ela nada perguntou. Niniane foi até ela antes do pôr do sol no fim da reclusão da lua escura. Viviane, sem dormir, havia passado boa parte da noite se questionando. Sabia que relutava em deixar sua posição de autoridade, mas se pudesse deixá-la nas mãos de Morgana, o faria sem arrependimentos. Ela brincou com a pequena faca em forma de foice que Morgana abandonara quando fugira de Avalon, mas logo colocou-a de lado e levantou o rosto para olhar para a filha de Taliesin. A velha sacerdotisa, assim como eu, perdeu a noção do tempo. Com certeza, ela tem mais do que 11 ou 12 anos. A garota tremia com assombro e Viviane se lembrou de como Morgana também havia tremido quando a vira pela primeira vez como senhora de Avalon. Ela perguntou gentilmente: você é Niniane, certo? Quem são seus pais? Sou filha de Brownwen, senhora, mas não sei o nome do meu pai. Ela disse apenas que fui concebida em Beltane. Bem, aquilo era razoável. Quantos anos tem Niniane? Completarei 14 este ano. E esteve nas fogueiras, criança? A menina balançou a cabeça, então disse: não fui chamada para ir. Você tem a visão? Creio que apenas um pouco, senhora. Bem, veremos, criança. Venha comigo. E a levou para fora de sua casa isolada, subindo pelo caminho até o poço sagrado. A garota era mais alta que ela, esguia e loura, com os olhos cor de violeta. Não era diferente de Ingrain naquela idade, pensou Viviane, embora o cabelo de Ingrain fosse mais para o ruivo que para o dourado. Subitamente pareceu que podia ver Niniane coroada e vestida como a senhora, e balançou a cabeça impacientemente para afastar a imagem desejada. Com certeza era apenas um delírio passageiro. Levou Niniane até a lagoa e parou por um momento para observar o céu. Estendeu a foice que havia sido dada a Morgana quando ela se tornara sacerdotisa e disse em voz baixa: olhe no espelho, minha criança, e veja onde aquela que um dia carregou isto vive agora.
Niniane olhou para ela de modo hesitante e disse: Senhora, eu disse, tenho apenas um pouco da visão. Viviane subitamente entendeu. A garota tinha medo de falhar. Não importa, verá com a visão que um dia foi minha. Não tenha medo, criança, apenas olhe no espelho. O silêncio se fez enquanto Viviane observava a garota de cabeça baixa. Na superfície da lagoa, parecia que apenas o vento se mostrava e eriçava a superfície como sempre. Então, Niniane disse em uma voz baixa, divagante: veja, ela dorme nos braços do rei cinza. E ficou quieta. O que isso quer dizer? Viviane não podia concluir nada daquelas palavras. Ela gostaria de gritar com Niniane e forçar a visão nela, mas controlou-se com o maior esforço de sua vida para ficar quieta, sabendo que mesmo sua agitação poderia embotar a visão da donzela. Ela disse num tom um pouco mais forte que um sussurro: diga-me, Niniane, você vê o dia em que Morgana vai voltar a Avalon? Novamente o silêncio vazio. Uma pequena brisa, o vento da aurora, soprava e novamente a ondulação foi e voltou na superfície vítrea da água. Por fim, Niniane disse suavemente: ela está de pé na barca, seu cabelo está todo grisalho agora. E novamente ficou imóvel, suspirando como se sentisse dor. Vê algo mais, Niniane? Fale, diga-me. Dor e terror atravessaram o rosto da garota e ela sussurrou: a cruz, a luz me queima. O caldeirão entre as mãos dela. Raven, você nos deixará agora? Ela respirou profundamente com choque e desespero e então caiu no chão desmaiada. Viviane permaneceu imóvel, as mãos apertadas. E então, com um longo suspiro, curvou-se para levantar a garota. Molhou a mão na lagoa e espirrou água no rosto inerte de Niniane. Depois de um momento, a menina abriu os olhos, olhou apavorada para Viviane e... Sinto muito, senhora. Não consegui ver nada. Então ela falou, mas não se lembra nada do que viu? Eu bem poderia tê-la poupado disso. Foi inútil. Não havia razão para zangar-se com a garota. Ela havia feito o que lhe fora ordenado. Viviane afastou o cabelo loiro da testa de Niniane e disse gentilmente: Não chore, minha criança. Não estou brava com você. Sua cabeça dói? Venha descansar. A deusa dá seus dons conforme deseja. Mas por que, mãe de todos, você me envia instrumentos imperfeitos para fazer sua vontade? Você tirou de mim o poder de fazer sua vontade? Porque então me tirou aquela que deverá servi-la quando eu não estiver mais aqui?
Niniane, as mãos pousadas na testa, desceu lentamente o caminho para a casa das donzelas e, depois de um tempo, Viviane a seguiu. As palavras de Niniane não eram mais que devaneios? Ela achava que não. Tinha certeza de que a garota havia visto alguma coisa, mas Viviane não conseguia desvendar o que Niniane vira, e as poucas vezes em que a menina tentou explicar em palavras as coisas não fizeram sentido para Viviane. E agora Niniane já havia se esquecido de tudo. Não havia mais como questioná-la. Ela dorme nos braços do Rei Cinza. Aquilo significava que Morgana estava deitada nos braços da morte? Morgana voltaria, então? Niniane dissera apenas: ela está de pé na barca. Então Morgana voltaria a Avalon. Seu cabelo está todo grisalho agora. Então o retorno não se daria logo, caso acontecesse. Aquilo, ao menos, era inequívoco. A cruz! A luz me queima! Ravém? Ravém? O caldeirão entre as mãos dela? Isso certamente não era mais que delírio, uma tentativa de exprimir uma visão tênue em palavras. Ravém levaria o caldeirão, a arma mágica da água e da deusa? Sim, Ravém tinha poder para segurar a grande insígnia. Viviane se sentou de frente para a parede do quarto, pensando se isso significava que, agora que Morgana não estava mais entre elas, Ravém deveria receber o poder da Senhora do Lago. Parecia-lhe a única maneira de interpretar as palavras da garota, mas, mesmo assim, não estava certa de que era isso que significavam. Não importa o que eu faça agora, estou no escuro. Bem, poderia ter chamado Ravém, que teria me respondido apenas com um silêncio. Mas, se Morgana de fato fora para os braços da morte, ou se nunca mais retornasse a Avalon, não havia outra sacerdotisa apta a assumir tal importância. Ravém havia dado a voz a Deus em profecia. Seu santuário ficaria abandonado porque Ravém escolhera o caminho do silêncio. Viviane sentou-se sozinha em sua casa, mirando a parede, ponderando as palavras crípticas de Niniane repetidamente em seu coração. Em certo momento, ela se levantou e trilhou o caminho silencioso para mirar novamente as águas imóveis, mas elas estavam cinza, cinza como o céu implacável. Mas, de repente, de fato lhe pareceu que algo se movia ali, e Viviane sussurrou: Morgana! E olhou profundamente para o silêncio da lagoa. Mas o rosto que a olhou não era o de Morgana. Era imóvel, sereno como a própria deusa, coroada com palha. É o meu reflexo que vejo? Ou da anciã da morte? Por fim, cansada, ela se virou. Isso eu sei, desde que comecei a trilhar o caminho. Chega um dia em que há apenas desespero, quando você tenta rasgar o véu do santuário e grita para ela e sabe que não responderá, pois não está ali, porque nunca esteve. Não há Deus além de você mesma, e você está sozinha na zombaria dos ecos de um santuário vazio.
Não há ninguém ali, nunca houve ninguém, e toda a visão não passa de sonhos e ilusões. Enquanto descia exausta a colina, viu que a lua nova estava no céu. Mas isso agora não queria dizer nada para ela, a não ser que o silêncio ritual e a reclusão tivessem acabado. O que eu faço com essa zombaria de uma deusa? O futuro de Avalon está em minhas mãos e Morgana se foi, e eu estou sozinha com velhas e crianças e meninas despreparadas. Sozinha, totalmente sozinha. Estou velha e exausta e minha morte me espera. Dentro de sua casa, as mulheres acenderam um fogo e uma taça de vinho aquecido fumegava ao lado de sua cadeira costumeira para que ela quebrasse o jejum da lua escura. Ela se julgou cansada e uma das sacerdotisas que a serviam veio silenciosamente tirar seus sapatos e colocar um xale quente sobre seus ombros. Não há ninguém além de mim, mas ainda tenho minhas filhas. Não estou totalmente sozinha. Obrigada, minhas crianças, ela disse com um afeto inabitual, e uma delas curvou a cabeça timidamente sem falar. Viviane não sabia o nome da garota. Por que sou assim tão negligente? Porém, imaginou que ela estivesse sob voto de silêncio no momento. A segunda disse suavemente: é nosso privilégio servi-la, mãe. Deseja descansar? Ainda não. Vá e peça para que a sacerdotisa Raven venha me assistir. Pareceu ter passado um longo tempo antes que, com passos silenciosos, Raven entrasse no cômodo. Viviane a cumprimentou, curvando a cabeça, e ela se aproximou, fez uma mesura e, seguindo o gesto de Viviane, foi sentar-se diante dela. Viviane passou-lhe a taça ainda cheia pela metade de vinho quente e Raven bebeu, sorrindo em agradecimento, e depois a colocou de lado. Por fim, Viviane suplicou: minha filha, você quebrou seu silêncio uma vez antes que Morgana nos deixasse. Agora eu a procuro e não consigo encontrá-la. Não está em Caerleon, nem em Tintagel, nem com Lotte Morgause em Lothian. Eu estou envelhecendo e não há ninguém para servir. Pergunto a você como perguntaria ao oráculo da deusa: Morgana voltará? Raven ficou em silêncio. Por fim, balançou a cabeça e Viviane perguntou: isso significa que ela não voltará? Ou que você não sabe? Mas a jovem sacerdotisa fez um gesto estranho de questionamento e impotência. Raven, você sabe que devo deixar meu cargo e não há outra pessoa para ocupá-lo. Ninguém com o velho treinamento de uma sacerdotisa, ninguém que tenha chegado tão longe. Só você. Se Morgana não voltar para nós, terá de ser a Senhora do Lago. Você jurou fazer silêncio e cumpriu fielmente. Agora é hora de deixar isso de lado e tirar das minhas mãos a custódia deste lugar. Não há outro jeito. Raven balançou a cabeça. Ela era uma mulher alta, de porte delicado, e Viviane pensou que já não era mais jovem. Certamente tinha 10 anos a mais que Morgana. Deveria estar chegando perto dos 40 anos. E chegou aqui tão pequena
que seus seios ainda não tinham despontado. Seu cabelo era longo e escuro, e seu rosto, moreno, pálido. Olhos grandes, sob sobrancelhas grossas e escuras. Ela parecia cansada e austera. Viviane cobriu o rosto com as mãos e disse em voz rouca, entre lágrimas que não poderia derramar: Eu não posso, Raven. Depois de um momento, o rosto coberto, ela sentiu um toque suave na bochecha. Raven havia se levantado e estava curvada sobre Viviane. Ela não falou. Apenas abraçou Viviane fortemente e a segurou por um momento. E Viviane, sentindo o calor da mulher mais jovem contra ela, começou a soluçar e sentiu que ia começar a chorar e chorar sem parar. Mas, por fim, quando Viviane fez silêncio de pura exaustão, Raven a beijou no rosto e foi embora silenciosamente.